Começando o Lucast hoje de maneira diferente. Olha como eu tô podendo. Meu Deus do céu. Olha isso. Diretor, você não acha que hoje eu tô, ó, olha quantos acessórios, diretor. Isso que ainda tem mais um pouquinho pra eu colocar ali, mas esses são meus. Olha que lindos. E eu vou contar pra vocês. Deixa eu colocar meu fone e eu vou te contar algo que hoje eu tenho uma convidada. Ela é mãe, ela é empresária, ela é palestrante, esposa. E vou contar para vocês que todos esses acessórios, essas joias maravilhosas, ela trouxe. E ela veio para contar um pouco da sua história e uma história de superação e sucesso. Se você também quer ter sucesso na sua vida, se você também teve algo que marcou, você pode muito bem estar ouvindo a história dela, ouvir contar a sua história. Então eu vou apresentar para você a dona de todo esse ouro, de toda essa prata. Silvia Prata Moderna. Olá, Lu, tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem, e você? Também, tudo certinho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você, para poder contar um pouco da minha história, né? Que é uma história muito... Hoje eu acho que é uma história, eu me considero uma história muito bonita e tô muito feliz por isso. Que bom, eu que agradeço. Quando eu colocava os acessórios ali e tudo mais, sabe que eu já queria colocar tudo, né? Eu já tava assim, tipo, ó, daqui a pouco eu vou mostrar pro pessoal ali, vou pedir pro diretor, deixa na câmera ali que eu vou mostrar pro pessoal, porque tem muita coisa bonita. Tem muita peça linda. Eu vi que você trouxe algumas coisas de exposição, depois a gente vai falar disso, mas vamos começar contando um pouquinho da história da Silvia, para quem não te conhece, vai conhecer a sua história. Bom, para quem não me conhece, eu sou Silvia, sou criadora da marca Prata Moderna, e a minha história é uma história assim, eu sou uma pessoa que eu vim do interior do sítio, meus pais eram agricultores, e por muitos anos na minha infância, na minha adolescência, eu trabalhava na roça. Então, o que eu fazia? Eu plantava tomate, eu colhia cenoura, colhia algodão. Então, essa foi tanto a parte da minha infância, como a parte da minha adolescência. Quando eu cheguei quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu resolvi vir embora para Curitiba. Porque eu não queria mais aquilo para mim. Não é porque seja um trabalho indigno, mas é porque eu almejava algo melhor. Eu sempre imaginei, sempre tinha na minha mente que Deus tinha algo melhor para me dar. E eu larguei a minha família no interior do Paraná. Minha cidade é uma cidade muito pequenininha, chama Nova Moreira. É distrito de Marilândia do Sul. Para você chegar lá, é terra de chão. Não tem asfalto na cidade. Achei que era só eu, que tinha nascido numa cidade de 3 mil habitantes. Não, então ganhei. A minha tem, acho que não tem 1.000. Que é um vilarejo, é muito pequeno. Então as pessoas lá, elas vivem da agricultura. Então é isso que as pessoas vivem lá, porque não tem, é muito pequena, realmente é um distrito, né, a cidade. Sim. Então eu achei uma aqui também de uma cidade pequenininha. Então, e daí o que aconteceu? Eu peguei e resolvi vir embora. Eu me lembro que, para me despedir da minha família, eu chorei muito, porque eu estava largando os meus pais, meus irmãos, meus avós, toda a minha família para poder vir embora, para poder ter algo melhor. E eu lembro que eu sempre falo que eu vim para Curitiba com a cara e com a coragem com R$30 no meu bolso. Estava conversando com meu pai esses dias, ele falou que ele não tinha dinheiro para me dar, ele emprestou de um amigo dele, esses R$30, para poder me dar, para poder vir embora. Isso me emociona porque é algo muito forte. E eu lembro que eu entrei no ônibus, eu parei de chorar e comecei a rezar, pedindo para Deus que me orientasse, que me ajudasse para que se eu estivesse largando a minha família, para que seja para algo muito melhor para a minha vida. E eu vim para Curitiba, cara, confesso que nada foi fácil. Sim. Né? Eu me casei e chegou um momento... Casou aqui em Curitiba? Casei em Curitiba, isso. Eu conheci meu marido, nós nos casamos e com o tempo, ele trabalhava no supermercado, muitos anos no supermercado. Chegou um momento que ele falou assim, Silvia, preciso fazer algo. Não, minto, na realidade foi o seguinte, eu peguei e comecei a trabalhar numa empresa do segmento da DCM Joias, joias em prata, enfim. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. Lá foi a minha faculdade. Lá eu aprendi, me dedicava 1000% naquela empresa. Eu amava o que eu fazia. E eu fui me dedicando naquilo, e meu marido sempre falava em empreender. Só que na minha cabeça não tinha de empreender, porque eu vinha da roça, do interior, meus pais sempre falavam, arruma um bom trabalho e fique trabalhando. Eles não tinham mentalidade. E eu falei assim, não, né? Não é isso que eu queria. Estou num bom trabalho, Estou num bom trabalho. E eu estava num bom trabalho, que eu amava o que eu fazia. Em um ano eu já fui gerente, sempre cuidava das lojas, sempre fui uma pessoa muito dedicada no que eu fazia. Tanto quando eu trabalhava na roça, que meu pai sempre me chamava para poder fazer os trabalhos mais delicados, porque a Silvia fazia com carinho, fazia com cuidado, com capricho. Então, até nessa parte, eu sempre procurei me destacar, porque eu sempre fazia bem feito.
Não importa o trabalho que você está fazendo, se você vai lavar uma louça, limpar uma casa, faça bem feito. Eu acho que isso é muito importante. Ou faça mais que o combinado, como diz Napoleão Hill, que eu sou apaixonada pela filosofia de Napoleão Hill. E ele sempre, uma das leis é essa, faça mais que o combinado. E eu sempre procurei fazer mais que o combinado na minha vida. E chegou um momento que eu engravidei da Natália, que é minha filha, hoje ela vai fazer 18 anos, e eu engravidei e eu precisava ter o meu negócio. Eu falei assim, não, e agora? O que eu faço? Meu marido falou assim, Silvia, não tá legal em mercado, precisamos mudar. Eu falei assim, vamos abrir uma loja? Ele falou assim, aonde? Em Apucarana. Ele, nossa, em Apucarana. Eu falei assim, Rubens, em Apucarana. Lá não tem loja de prata, aqui tem várias concorrências, então vamos para Apucarana? Ele falou assim, tudo bem, só que nós não tínhamos muito dinheiro. Eu sempre falo, ou nós íamos dar entrada num apartamento na época, ou a gente abria o nosso negócio. E eu encarei essa, falei assim, não, vou para Apucarana. Rubens, vamos fazer o seguinte, eu vou com a Natália e você fica trabalhando. Por quê? Porque a gente não sabia se ia dar certo. E como ele tinha uma filha do primeiro casamento, ele tinha que pagar a faculdade para a filha, tinha toda uma situação que tem que cumprir com aquele também. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha filha com 8 meses, e fui embora para Apucarana e ele ficou aqui. Olha só. Né? Que loucura, né? E eu peguei e falei assim, encarei essa, cheguei na minha cidade, acredite se você quiser, nós primeiro fomos fazer uma pesquisa para conhecer a cidade, ver o ponto onde que ia ser. E sabe, nós somos muito religiosos, nós sempre antes de tomar uma decisão, é jejum e oração. E nós fomos em jejum para Apucarana. Sabe, Lu, a primeira coisa que aconteceu foi a gente achar o ponto. Olha. Sem luva, direto com o proprietário. A mulher é uma querida, nossa, eu tenho uma admiração muito grande por ela. E nós fomos lá, a gente conseguiu o ponto, tipo assim, foi muito engraçado. A gente chegou na cidade, viramos a esquina, o ponto estava ali. Conversamos na época, da dona Irania, dona do cartório lá, e ela falou assim, não, tá aqui a chave para vocês. Ela deu a chave pra gente, tirou as medidas, só que a gente precisava de um tempo, que eu precisava voltar para Curitiba, eu precisava me organizar em algumas coisas. E eu coloquei uma data, que no dia 2 de setembro a nossa loja ia abrir. E a loja, no dia 2 de setembro, a nossa loja abriu. O que eu fazia? Como minha mãe mora na cidade do interior ainda, então da minha cidade até Apucarana são 40 quilômetros. Eu me lembro que eu acordava às 6 horas da manhã, eu pegava um ônibus, deixava minha filha com a minha mãe ou com a minha irmã, pegava esse ônibus, sabe aqueles ônibus de escola, tudo quebrado? Era assim. Não, você tá contando a tua história, sabe, eu tenho um programa de TV que eu não vou falar o nome, mas eu lembro que eu era criança e assistia De Volta pra Casa, que vinha com aquela mochila, você tá contando a história e minha cabeça tá assim, ó. Era quase isso, esses ônibus, tipo, só faltava ter galinha e porco dentro do ônibus, não faltava mais nada, assim, sabe? Eu pegava esse ônibus, ia até Marilândia do Sul, de Marilândia do Sul, eu pegava um outro ônibus para ir para Apucarana, eu chegava lá às 10 da manhã. Eu tinha que fazer aquilo até às 4 da tarde, toda a organização da empresa, tudo, até às 4 horas da tarde, que eu tinha que pegar o ônibus para 6 horas da tarde estar de volta na minha cidade. Então, porque eu não tinha carro, o carro ficou com meu marido, na época eu também não dirigia. E daí, eu tinha carteira, mas não dirigia. E foi toda essa parte que foi feita. Então, daí no dia 2 de setembro, nós inauguramos a Prata Moderna, em Apucarana, foi nossa primeira loja. Né? Foi algo muito, muito interessante, que fala assim, é sempre Deus na nossa vida, nos guiando, nos orientando. Confesso que não foi fácil, porque fiquei 2 anos lá e meu marido ficou 2 anos aqui. A distância. A distância, a gente se via a cada 20, 15 dias, era dessa forma. Mas aconteceu algo na minha vida que foi muito interessante. Porque eu estava lá, a loja estava vendendo, mas não estava dando o resultado que a gente precisava. E eu comecei a ficar muito preocupada com a minha filha pequena, meu marido lá, eu aqui lá em Apucarana, no caso, né? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? E comecei a entrar em depressão. Uma depressão muito forte. E eu entrei em medicamento, ia no médico, o que você tem? Doutor, Tomal, e ele sempre aumentava a medicação do meu remédio, sempre aumentava. E aconteceu uma situação muito legal, que foi o seguinte, chegou um momento que eu peguei um ônibus e fui para Curitiba, com a minha filha pequena no meu colo, e tinha um senhor do lado do ônibus, e eu conversando com ele, reclamando da vida. A gente sempre reclamando, né? Essa situação de reclamar, isso é muito ruim. Hoje eu entendo, né, toda essa parte de reclamação. E eu peguei e falei assim, conversando com o senhor, ele falou para mim assim, você já ouviu falar no livro Segredo? Eu não. Ele falou assim, olha, lê esse livro, vai ser bom para você, vai te ajudar na tua depressão. Eu peguei e esqueci o nome, eu estava tão mal, Lu, que eu esqueci o nome do livro, eu não me lembrava o nome desse livro. Nem deu bola para aquilo. Nem dei bola para aquilo. E como eu tenho dislexia, é algo que eu tinha dificuldade na leitura, e eu lia as coisas, mas eu não entendia.
eu trocava as palavras, então para mim, eu falei assim, não, mas eu vou ler, mas eu nem consigo ler direito, eu falava assim, não vou ler, não gosto de ler. Não consigo, posso. aquela limitação tão grande, né? E tá, passou, fui pra Curitiba, voltei, uns 20 dias depois, ou 2 meses, acho que 2 meses depois, eu fui pra Curitiba de novo de ônibus. E entrei nesse ônibus e sentei do lado de uma mulher. E comecei o quê? A reclamar de novo. Daí ela perguntou pra mim assim, daí eu conversando com ela, né? Daí ela falou pra mim assim, você já leu o livro Segredo? Daí você falou, meu Deus! Meu, o que é isso? De novo esse livro? Eu, não. Olha, leia esse livro, vai ser bom pra você, vai te ajudar na tua depressão. Várias pessoas se curaram disso e tal. Eu, tá bom. Beleza, cheguei na rodoviária em Curitiba, beijei meu marido e falei, Rubens, nós vamos na livraria Curitiba amanhã, que eu quero comprar um livro chamado O Segredo, não me deixe esquecer o nome desse livro. Ele, tá bom, preciso ir lá mesmo. Na época ele trabalhava no Angelone, ele era um dos gerentes do Angelone, e eu, passando no caixa antes de ir pra livraria, tinha uma atriz bem pequenininha, uma foto dela, naquela época tinha aquelas gôndolas com revista, lembra? Tinha uma foto bem pequenininha de uma atriz, fulana curou-se da síndrome do pânico através do livro Segredo. Eu, nossa. De novo? De novo esse livro na minha vida? Ótimo. Cheguei na livraria Curitiba, tinha uma ilha do livro Segredo. Era uma ilha, e tinha um kit, colocando em prática a lei da atração, era o segredo do livro, colocando em prática a lei da atração, e o DVD. Hoje eu sei, decoro o DVD. E conversando com o fornecedor, voltei, comecei a colocar o DVD, começava a ler, começava a grifar, lia, relia para poder entender aquilo. E conversando com o fornecedor meu, ele falou para mim, Silvia, eu tô lendo esse livro e tô lendo também um outro livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro, assim, fantástico. Ele falou assim, leia, eu tô fazendo como a minha faculdade, durante 5 anos eu vou estudar sobre isso. E eu comecei a ler, comecei a me interessar por aquilo, e gostar de ler, e gostar, porque aquilo me atraiu, algo bom. Nisso eu cheguei no médico e falei assim, ele perguntava, Silvia, como que você tá hoje? Doutora, eu tô tão bem. Nossa, Silvia, que bom. Então vamos deixar a tua medicação como tá? Ótimo. Daí chega no outro mês, Silvia, como que você tá? Doutora, eu tô ótima, tô muito bem. Ele falou assim, então vamos diminuir a tua medicação. Opa, então se eu usar o termo que eu estou melhor, que eu estou me sentindo melhor realmente, eu vou começar a sair desse remédio, porque eu não nasci depressiva. Eu não precisei de medicação, eu falei assim, eu não preciso disso, eu tenho que ser mais forte que esse remédio. Sim. Coloquei na minha cabeça, eu sou mais forte que esse remédio. E comecei a sempre melhor, resumindo, Lu, com apenas 2 livros eu saí da minha depressão. Olha só. E voltei para Curitiba e comecei a abrir as outras lojas. Nós tivemos uma época 10 lojas, chegamos a ter 10 lojas. Por muito trabalho, por mais eu e meu marido tomar conta, e estava muito desgastante, eu estava assim, quase entrando numa depressão novamente. Eu falei para o Rubens, vamos acelerar? E fomos fechando uma, fechando outra, e fomos fechando, e estamos com 5 lojas hoje, que elas me rendem muito mais do que com 10 lojas. Sim. E eu consigo cuidar bem melhor dessas lojas, com menos lojas daí. Então, foi algo que realmente foi muito bom ter tomado essa decisão. Parar um pouco, recuar, e depois voltar a crescer de novo. Então, mas com sabedoria, com calma. Na época a gente cresceu acelerado, na louca, a gente não pensou. É que, na verdade, às vezes tem conta que né, as pessoas fazem assim, se eu tiver 10 lojas, se eu tiver 5, eu vou ter mais rentabilidade se eu tiver 10? Nem sempre. Nem sempre. Na grande maioria das vezes, não. Por quê? Porque cada loja que você abre é um CNPJ novo. É um CNPJ novo, né? É isso mesmo. Mais funcionário, é mais trabalho. É mais aluguel, é tudo. Então, você vai juntar tudo isso para no final ter ali o teu lucro, né? E aí, será que realmente você tá tendo dinheiro, você tá tendo lucro tendo 10 lojas? Muitas pessoas não fazem essa conta. E às vezes acaba lá na frente tendo um problema muito grande. Quando você para e faz essa conta, identifica o que precisa deixar de lado, o que precisa ficar, você volta a crescer. Sim, e foi o que está acontecendo com a gente. Então a gente está com mais estabilidade agora, mais tranquilo, para a gente voltar a crescer novamente. De uma forma mais segura, mais centrada, né, mais organizada, digamos assim, sim, né? Porque é o que a gente precisava na realidade. Então, você veio de lá com 2 anos, você abriu, inaugurou, já montou loja. Dessas 5 lojas, você tem em Apucarana? Eu tenho 2 em Apucarana. A primeira loja, que fica no centro de Apucarana, na Rua Rio Branco, que foi nossa primeira loja. E temos dentro do shopping também. E temos uma na Fazenda Rio Grande, temos em Almirante Tamandaré, que as 2 são região metropolitana de Curitiba, e temos também em Mafra, que é Santa Catarina. Então, nós temos em 2 estados as lojas. 2 estados. 2 estados. Olha que legal.
E não é somente prata moderna. Aliás, a prata moderna não é só prata. Até você trouxe pra mim aqui, né? Linda Isso. aqui, olha. Ah, ó, diretor, fala aí, diretor. Tá bonito? Tá chique. Hoje tá muito chique, né? Porque as pessoas às vezes podem pensar, é só prata. Não é, né, Silvia? Não, porque... Você trouxe uma coisa bem inovadora, né? Uma loja completa, né? Completa. Porque aconteceu com a gente. Quando eu abri nossa loja, eu tinha a visão de só prata. Era só prata legítima. E com o tempo, as pessoas queriam um presente mais em conta. Uhum. E eu falei assim, gente, agora o que eu faço? Veio a prata leve. Vou colocar a prata leve. Lu, sério, a gente vende... Não tem nem comparação que a gente vende prata leve, vendia na época, né? Vende até hoje, né? Do que a prata legítima. Por quê? Preço, variedade. Então a gente consegue, vamos supor, esse colar que eu tô usando. Na prata legítima ia ficar muito caro. Então você consegue ter uma joia atual, moderna. Bonita. Né? Com um valor bem mais acessível. Então, nós adaptamos com a prata leve. Com o tempo, o que aconteceu com a gente? As pessoas entravam na loja, você tem dourado? Não temos dourado. Pensei, mas o nome da loja é prata, como que eu vou colocar dourado? Olha a limitação. Daí chegou um momento, eu estava atendendo um fornecedor numa das nossas lojas, e uma cliente perguntou pra gente assim, perguntou para as meninas, vocês têm argola dourada? Eles disseram assim, não, nós só temos a prata. E o fornecedor falou assim, não, a gente tem aqui, Silvia. Deu, opa, falei assim, fui lá na frente, falei assim, meninas, licença, nós temos argola dourada sim, só um momentinho, eu já te mostro. E nós mostramos, a mulher comprou várias argolas douradas. Todos os modelos que eu mostrei para ela, ela comprou uma de cada. Daí eu falei assim, a partir de hoje nós vamos trabalhar com dourado na empresa. E começamos a trabalhar, então nós trabalhamos com a prata legítima, trabalhamos com a prata leve e trabalhamos com folhada ouro. E também trabalhamos com o aço. O que acontece com a gente? Com o tempo, a gente sempre comprava de fornecedores. E eu tinha uma situação de comprar de um, comprar de outro, aquela situação. Chegou um momento que não, eu selecionei. Não, eu vou comprar de tal fornecedor. Então, hoje eu limitei, enxuguei meus fornecedores. Quem eu trabalho são pessoas de total confiança, são pessoas que extremamente ótimas. Aprovado. Então, são joias de excelente qualidade. E nós também hoje, Lu, a gente trabalha com o nosso banho. O que a gente faz? A gente vai... compramos a mercadoria no bruto e mandamos banhar com o nosso teor de ouro, de prata. Nós colocamos o verniz, colocamos o antialérgico, né? E também a gente coloca junto uma liga que chama paládio, que dá com que a peça ela fique melhor, de melhor qualidade. Então a gente sempre está procurando fazer o melhor para o nosso cliente, para que a nossa joia seja de primeira qualidade. Olha que legal, então você... Além de ter as lojas, você ainda tem todo esse cuidado em preparar essa joia para depois distribuir para as lojas. Sim, é assim que é feito. Que legal. E todas as peças são escolhidas por mim. Às vezes meu marido escolhe também, mas a maioria das peças sou eu que escolho. Vai falando aí, Silvia, que eu vou ter que puxar aqui, diretor, essa caixa, porque eu não tô aguentando, tá? Eu vou até tirar minha agenda aqui. Vai falando aí que eu vou mostrando aqui pro pessoal. Todas as peças sou eu que escolho, a precificação também é feita todas por mim. Eu seleciono as peças para ir para cada loja. Então é um trabalho bem minucioso, bem com muita cautela. E meu marido ele cuida da parte financeira. Então ele roda as lojas para mim e cuida da parte financeira e eu cuido da parte da logística da empresa, realmente, tanto desde a parte da compra até distribuição para cada loja. Entendi. E nós também temos o nosso site também, né, que é o Prata Moderna. O diretor depois coloca na tela o site, pode falar aí. Qual que é o site? É o Prata Moderna. Deixa eu te perguntar, tá? Porque eu sou leiga, tá? Eu só sei usar. Eu não entendo nada. Mas, por exemplo, você manda dar o teor, banha, faz todo esse trabalho, você distribui para as lojas. E há quanto tempo é renovado esse... É que nem sapato, é que nem roupa. Tem inverno, verão, tem pratas que não saem, atemporais. Como é que funciona? Olha, eu sempre... o mercado de semijoias ou de joias, ele está sempre inovando, sempre tendo peças... Agora com as influenciadoras, cada dia elas são com umas peças diferentes. Então, a gente está sempre tendo novidades. Então, não é uma peça que você compra são por coleções, mas eu sou sempre comprando, tipo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu tô atendendo o fornecedor. Então tem novidade todo mês. De todo mês nós temos novidade. Que nem esse aro que você está usando é novidade, é lançamento. Nossa, olha o que eu fiz, eu intercalei esse lançamento com um brinco bracelete e essa correntaria que é mais grossa, eu coloquei que não é peça de lançamento, mas você pode aproveitar para usar junto. Como eu estou usando esse choker aqui, tá vendo? Eu coloquei o ponto luz Vire aqui. Lá pro pessoal. Olha para vocês verem. Eu coloquei o choker e coloquei o ponto luz. Que o ponto luz eu já tenho guardado. Eu coloquei uma peça nova com a peça que eu já tenho. Sim. E coloquei também esse brinco, acho que não dá para ver direito, mas também é um brinco que é lançamento. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó.
que é lançamento também. Uhum. Então, são peças assim que você pode... Eu gosto muito dessa ideia, Lu, de a gente poder aproveitar. Deixa eu arrumar aqui meu... Acho que tira e coloca de Tira de novo. novo. É. Aham, pode pôr de novo. Aqui, ó. Eu gosto muito dessa proposta da gente poder aproveitar o que nós já temos no nosso porta-joias. Não só usar, depois deixar jogado. Não, vamos usar, vamos aproveitar, vamos criar, vamos fazer mix de colares. Esse colar aqui, por exemplo, olha só. Vai me falando, é um hein? colar que a gente fez até um vídeo tem no nosso Insta, que você pode usar de várias formas. A menina que trabalha comigo no escritório, ela fez um que ela colocou o lenço. E ela fez uma blusa com esse colar. Ficou maravilhoso. Então, você pode usar como Acessório. cinto, acessório. Uhum. Então, várias formas que você pode usar. Então, é um colar grosso que você pode usar com várias... Eu gosto muito de usar esse colar, por exemplo, com esse ponto luz. Com vários colares, com vários mix de colares, que fica legal, usando o que você já tem em casa. Eu até vim hoje uma camisetinha, né? Pode ver, eu tô com uma camiseta básica, mais básica possível, inclusive, bem usadinha, sabe? Tá bem... Mas, gente, quando você colocou os acessórios, eu falei, uau, eu posso ir pra reunião, eu posso ir pra onde eu quiser hoje, que eu tô bem arrumada. Sim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Nossa, sem dúvida. E existe o equilíbrio, existe aquela pessoa que gosta mais, outra que gosta menos, né? Tem as particularidades. Aqui também você trouxe, né? Algumas peças pulseiras. Mais delicadinhas. Isso. Eu acredito que isso aqui não saia nunca de moda, né? Não. E sabe que o nosso forte é presente. É. E então, o que a gente trabalha? Então, o nosso slogan é Prata Moderna, o seu presente. Porque a gente trabalha muito com essa parte de presentear as pessoas. Então, tipo, quem que não gosta de ganhar uma joia? Nossa! E uma peça que você vai ter para a vida toda. Às vezes você dá uma roupa, um sapato, um perfume, isso vai acabar. Mas a joia, a semi-joia não vai acabar. Você vai ter para sempre. É uma lembrança mesmo, né? E pena que eu não trouxe, Lu, nós também fazemos a flanela mágica, a flanela de uso que nós vendemos na nossa loja, é produção nossa. Olha que legal. Eu aprendi a fazer a flanela, desenvolvi como se faz essa flanela. Uma época eu colocava na química, eu levava para meu pai cortar. Hoje não, hoje meu pai faz todo esse trabalho para mim, tanto de pôr na química, de embalar, de cortar. Então, meu pai também trabalha comigo nessa parte da cidade dele. Da cidade dele. Ai, que legal. Do interior também, dele me ajuda nessa parte. Ele deve pensar assim, nossa, eu colhia tomate com ela, agora eu tô aqui cuidando das joias. Das flanelas pra ela, né? Ele é meu fazedor de flanelas. Olha que legal. Ele me ajuda nessa parte também, para poder manter o brilho das joias. A gente usa a flanela, que é a produção nossa daí. Que legal. Muito legal. Nossa, eu fico impressionada, né? Porque, gente, tem cada peça aqui, olha... Tem uma mais... Esse aqui você falou que vai para uma exposição, que você também faz, né? Isso. Eu tô indo numa exposição amanhã de mulheres, vai ser Vida Plena, né? Porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal. Então, eu tô muito conectada com mulheres empresárias, com mulheres que querem crescer, que querem algo melhor, não querem ficar só na mesmice, né? Então, eu tô muito conectada com mulheres, assim. Tô no mastermind de mulheres. Então, nesse ponto, eu vou estar junto. Até essas peças aqui, Lu, é para exposição. Nem tá tão organizada como eu gosto de deixar muito organizado. Mas não tá como eu queria, porque essas vão tudo para exposição. E sabe o que é legal? Que você tem uma história linda, uma história onde você saiu da depressão, você tomou várias decisões para poder chegar a ter essas lojas. E quantas mulheres vão se conectar com você e se inspiram na sua história, né? Isso que é legal. E uma situação que eu gosto muito, porque eu sou apaixonada. Eu sempre falo, trabalho com isso o tempo todo. Eu vou no shopping, onde tem, eu tô olhando, a gente admira, é uma coisa que é uma paixão. E é muito interessante, Lu, que isso veio da minha infância. E eu demorei para me lembrar dessa situação. Eu ia te perguntar agora, eu ia falar assim, de onde vem essa inspiração? Porque se você plantava tomate, na minha cabeça, assim, a olho, né, nu, eu ia dizer assim, tá, você vai ser fazendeira, você vai ser dona de um supermercado, mais ou menos assim. Mas da onde veio essa inspiração? Então, deixa eu te contar, eu me lembrei faz pouco tempo dessa história. Eu me lembro que a minha mãe ela foi numa mulher em Apucarana, onde eu tenho minha primeira loja. Olha como são as coisas, né? E ela foi lá pegar semi-joias para vender. A tua mãe foi lá? A minha mãe, isso. Ela pegou aqueles mostruários e eu limpava aquilo, organizava, ajudava a minha mãe a vender. Eu ia na casa da mulher. Gente, eu amava ir na casa da mulher. Era porque a minha casa a da minha mãe, ela é uma casa muito humilde. E a gente sempre foi, né, eu sou de família humilde, então a minha casa era muito simples. E aquela casa de alvenaria, bonita, grande, eu amava ir lá. E a mesma história, eu conversando com a minha irmã esses dias, ela...
como que você gostava de ir lá? A gente ia lá, aquela casa era bagunçada. A mãe fazia a gente lavar louça, eu odiava lavar louça. No mínimo, eu lavava com a maior vontade, né? Porque no mínimo, porque a casa era muito, eu não me lembro os detalhes. Mas a minha irmã me contando essa, daí foi nisso. Despertou essa vontade. E foi muito, como as coisas vão dar coincidência, né? Uhum. Porque Que idade que você tinha, mais ou menos? eu deveria ter na época, Lu, acho que uns 14, 15, 16 anos, mais ou menos, né? Essa idade. E é muito interessante, porque onde foi minha primeira loja? Em Apucarana, Olha só. onde tudo começou. Já estava sendo plantado Plantado ali e aquilo. você nem No sabia. mínimo, já estava aquilo na minha mente. Uhum, E eu não uhum, sabia uhum, daquilo. uhum. Porque a gente vai guardando muitas recordações, Sim, tanto desejos. desejos, tantas coisas boas como as coisas ruins. Então, o que aconteceu comigo? No mínimo, eu me imaginava aquilo, já imaginava aquilo quando criança, só que não tava, ficou guardado. Sim, sem dúvida. Uhum. Sabe o que que pode acontecer muitas vezes? A gente, desde criança, a gente tem sonhos. Temos. Só que a gente não sabe expressar e não sabe falar. Mas eu creio num Deus, né? Uhum. Que pode todas as coisas. Ele já vai alimentando dentro do nosso coração Sim. esses sonhos. E se você não lembrava, era algum bloqueio que tinha pra você não lembrar disso. Mas isso continuou Continuou caminhando com você. caminhando. E foi muito interessante, né, que eu não, quando eu entrei no segmento de joias em prata, enfim, quando eu entrei na empresa para trabalhar, eu passei na entrevista, né, e falei pro meu marido assim, eu passei e vou aprender. Quando for hora, nós vamos abrir a nossa loja de prata. Olha E eu fiquei 5 anos, né, como eu te falei, fiquei 5 anos me dedicando, aprendendo para poder um dia abrir a nossa loja. Então era um sonho meu, uma dedicação muito grande que eu tinha. De poder aprender, de poder um dia montar o meu negócio, ter o meu negócio. Daí quando a Natália nasceu, eu falei assim, agora é o momento. Sim. Porque ela nasceu, eu falei assim, eu preciso dar o melhor para minha filha. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Não que seja ruim, pelo contrário, porque o que eu passei me fez crescer para chegar onde eu estou e aonde eu quero chegar ainda mais. Mas isso é muito importante. Só que naquela época eu pensava assim, não, eu quero dar o melhor, eu quero que a minha filha tenha uma casa boa para morar, que ela tenha roupas boas para, porque quando a gente era criança a gente não tinha roupa, a gente ganhava roupa uma vez por ano, roupa usada. Ou então passava dos irmãos mais velhos mais não, novos. isso é normal. E como eu era mais velha, eu sou filha mais velha, né? Então depois passava para os outros, mas primeiro era para mim, era tudo muito simples, muito, né? Eu lembro que meu pai levava a gente para fazer compra de roupa uma vez por ano. Era limitado. Eu lembro que tinha uma tia minha que ela morava em Curitiba, que ela levava sacola, ela morava num prédio, ela era zeradora de um prédio, ela levava sacola de roupa e ficava louca de feliz que a gente estava com roupa usada, mas era felicidade, porque era o que a gente tinha de ganhar. A minha mãe, ela pegava alguns retalhos de roupa e ela costurava. E eu tenho fotos minhas de infância, eu e a minha irmã, a mais nova do que eu, ela iguaizinhas, tipo as duas, o mesmo modelo, só mudava a cor da roupa, mas era sempre igual. Aí tanto que até hoje nós somos muito parecidas, e todo mundo fala assim, são gêmeas? Não, eu sou mais velha. Vocês são gêmeas? Não. Eu falo, eu acho que isso foi plantado lá na infância, quando a minha mãe ficava vestindo nós duas iguais, como se nós fôssemos gêmeas, Sim. e a gente não era. Aí todo mundo já cansaram de confundir a gente, não tem nada a ver, a gente não é gêmeas nem nada, mas isso vem lá da infância. Vem da infância. Vem da infância. E eu lembro que a minha mãe também, ela comprava roupa, a minha mãe também costura. Ela costurava na época e ela comprava roupa pra gente, tecido bem mais barato, as peças de tecido, fazia pra mim e pra minha irmã praticamente igual, porque daí aproveitava aquela peça de tecido, aquele que comprava ali, tava barato, fazia roupa pra aqueles nós. Retalho, né? Aqueles retalhos, e comprava e a gente usava. Era bem desse jeito. Deixa eu te perguntar, eu anotei algo aqui. Quantos anos fazem já que você tá com as lojas? Porque você falando parece que faz 2 anos atrás, né? Não, faz 17 anos. Agora, dia 2 de setembro, faz 17 anos que a Prata Moderna existe, que ela foi criada. Olha só, 17 anos 17 é uma anos vida. É uma vida. Nesses 17 anos, qual foi o momento de maior dificuldade? O que você, assim, você pode me dizer assim, porque tem, não adianta a gente dizer que não tem, mas qual foi o maior momento que você falou, poxa, e agora, o que eu faço? Olha, Lu, tinha um momento, aconteceu uma situação muito delicada na empresa, que aquilo me balançou muito, me deixou muito para baixo, assim, foi uma situação muito triste, a qual não vou falar aqui no momento. E eu voltei a entrar em uma depressão novamente, minha segunda depressão, e eu não ligava para a empresa, eu deixei a empresa de lado. E eu era uma mera compradora na empresa, eu fazia isso, não fazia mais nada além disso. E só queria dormir, tava muito mal, porque a minha filha é pequena, tudo. Daí chegou um momento que eu parei, falei assim, não, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a Silvia? Não é normal isso.
que eu fiz? Eu peguei e fui... Lembrei, falei assim, gente, mas eu li o livro Segredo, eu praticava a lei da atração, eu fazia várias coisas, escrevia o que eu queria. Por que eu tô desse jeito de novo? Não, essa depressão não vai... Eu voltei a tomar remédio novamente. Não, isso não pode acontecer. Sabe quando você tipo, bloqueia? Eu bloqueei, Lu. Eu bloqueei, assim, foi muito forte. Foi um alto impacto emocional, assim, muito forte na minha vida. Daí, nisso, eu lembrei que eu fazia essas coisas. Só que daí, na época, já tinha o YouTube, tinha as redes sociais. E eu comecei a mexer nas minhas redes sociais, no YouTube, e eu voltei a comprar o livro de novo. Eu comprei o livro Segredo de novo, comprei o livro... O Segredo já tinha no YouTube, o vídeo, eu ficava assistindo e tal. E daí apareceu na minha rede social um coach. E daí eu peguei e fui na palestra dele. Fui dar palestra para ele poder vender a imersão dele, que eram 2 dias de imersão, chamado Vida Plena. E eu fui, né, fazer essa imersão e eu me entreguei naquela imersão, 100%. Só que antes, quando eu tomei a decisão de fazer essa imersão, eu falei assim, eu vou largar desses remédios. Eu fui largando devagar, por mim mesmo. Diminuindo o remédio. Não vou explicar como que eu fiz agora, porque as pessoas vão querer fazer, não pode, não é pode, assim. Não. E comecei a diminuir por mim mesma, comecei a diminuir os remédios e comecei a ver os vídeos, começando a ver vídeos de vários coaches, que eu nem sabia na época que era um coach. E daí eu peguei e falei assim, quer saber? E daí quando eu comecei o seminário, no dia que eu fiz o seminário, eu já não estava mais tomando o remédio o remédio da depressão. E eu me dediquei assim, sabe quando você se dedica 100%? Você vai pra fazer. Eu vou pra fazer. E eu me dediquei 100% naquele seminário. Foi incrível. E nisso eu comprei a minha primeira formação em coach. Foi em 2019 isso. Que eu nem sabia, como eu falei pra você, eu nem sabia o que era coach, mas eu vou fazer, vai ser bom pra mim. E comprei também. E daí nisso eu ganhei o curso para poder fazer, para palestrar, que era o mestre dos palcos. Porque como eu tinha dislexia, eu nunca fui uma boa aluna na escola, eu não fiz faculdade. Mas eu não parei, tipo assim, eu fiquei me dedicando à empresa e voltei a fazer esses cursos. Daí fiz a formação em coach, fiz o mestre dos palcos e depois disso eu não parei. Daí fiz os cursos da Fundação Napoleão Hill, que é o Mastermind, que eu indico assim de olhos fechados, que é fantástico. E nós temos a fundação em Curitiba também. E fui fazendo vários cursos, fui para Goiânia, fiz vários cursos em Goiânia. Eu não parei. Então, depois disso, Lu, eu comecei a falar em público. Eu fiz mais cursos para poder palestrar. Por quê? Porque eu comecei a entender, Lu, que eu tinha vergonha da minha história. Ninguém sabia que a Silvia trabalhava na roça. Ninguém sabia o que eu fazia. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Ninguém sabia. Eu não falava. Era lindo, né? Isso, e eu tinha vergonha. Eu nem falava o nome da minha cidade, eu tinha vergonha. Eu falava que eu morava em Apucarana. Pensa. Olha. Então, quando eu descobri isso, quando me falaram uma coisa, quando você esconde a sua história, você esconde a tua essência. E quando eu descobri que a minha história é linda, que eu preciso passar para as pessoas, eu mudei. Eu falei assim, eu preciso passar isso para as pessoas, eu preciso mostrar para o mundo que todos nós temos capacidade de sermos o que nós queremos ser. E o melhor de tudo isso, que a tua essência tá ali. Tá. Né? Os teus pais moram na cidade até hoje. Isso. Ou seja, o que tem? Eu escuto sempre assim, família a gente ama incondicionalmente. Então, se a gente ama a família, por que a gente não vai honrar? Pai, a gente tem que honrar, né? Então, você veja que honra para os teus pais, ver o teu sucesso hoje, a tua família, saber que você, aonde você vai, você conta que você colhia tomate com o seu pai. Imagina ele assistindo esse podcast daqui um pouco, você vai mandar para ele, ele vai assistir, olha o orgulho. E foi muito interessante, esses tempos eu fui para Apucarana, que uma das nossas contas é em Apucarana. E nós chegamos à gerente do banco e a gente começou a conversar com ela. E ela falou assim, nossa, que legal, você é de Nova Moreira? Eu falei assim, eu era de Nova Moreira. Ela falou assim, eu conheço lá. Lá você também trabalhava com semijóias, com esse tipo de coisa? Eu falei assim, não, eu trabalhava na roça. Foi a primeira vez que eu consegui falar que eu trabalhava na roça. Lu, eu me senti tão feliz. Olha só. Com aquilo, parece que me libertou. Essa sou eu. Essa sou eu. Uhum. Essa é a Silvia de verdade. Uhum. Essa é a Silvia que trabalhou na roça, que colheu tomate, que colheu algodão. E é isso. Colher cenoura, enfim, sabe? Tipo assim, eu gostava daquilo, eu gostava. E se eu te falar que eu não gostava, eu vou estar mentindo, que eu preferia 1000 vezes estar na roça do que estar em casa limpando casa. Sério, então eu preferia ir pra roça. Eu também ia querer ir pra roça.
Aquilo que eu gosto da casa limpa, Sim, organizada, eu gosto de organização. Mas não é toda hora. é toda hora. Eu também sou assim. O dia que eu tiro pra faxinar, o meu marido fala, sai de baixo. Que arrasta e tira. E eu gosto de tirar as coisas do lugar, né? Então ele fala assim, pra que mudar as coisas do lugar? Eu falo, porque se não mudar, não fica limpo. Mas pra que arrastar? Não, tem que arrastar tudo. Então, tipo, é o jeito que a gente gosta de ser e tá tudo bem. Tem pessoas que amam ficar todo dia limpando e faxinando. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Ainda bem que existe, E né? tem pessoas que gostam que nem eu me entrego no meu trabalho. Se eu tiver, meu marido que fala que eu não tenho Lu, eu não tenho limite. Agora que eu tô me controlando. Antigamente eu não tinha hora pra almoçar, eu não tinha hora pra jantar, eu não tinha hora pra nada. Tinha vezes que o meu escritório antigamente era no ático na minha casa. Eu acordava, eu perdi o sono, porque eu tinha coisas pra fazer da loja, separar mercadoria, precificar a mercadoria. Eu levantava de madrugada, eu ia lá pra cima trabalhar. Olha só. Pensa, olha o que eu fazia. Os bastidores que Eu não muitas vezes tinha- ninguém sabe Não, o preço, né? eu não tinha limites. Não pode. Agora não, eu separei o escritório, nós temos nosso escritório, eu tenho meu horário para trabalhar, meu horário para isso, porque eu não tinha limite, eu não tinha... Lu, tinha época, nem no banheiro eu ia, mal tomava água. Não. Eu não tinha limites, nenhum. Tudo que é demais não é de Deus. Não é de Deus, não né? é certo. Então, eu também já tive fase de trabalhar 18 horas por dia. Já tive fase, enfim, umas fases muito loucas que a gente passa. Mas a gente entende depois de algum tempo, eu acho que com a idade, com a sabedoria que a gente vai adquirindo, que não é só com a força do braço. Não é. Não adianta. Quando a gente quer fazer só com a força do braço, você faz? Faz. Só que o resultado não é aquele que você espera. Não é. E o que acontece, Lu? Você só dedica uma coisa ao teu trabalho. Tá aí a tua família, teus filhos. Lazer. O lazer não existia. Deus, né? Deus não existia. Era só trabalho. Até as pessoas perguntavam para mim assim, Silvia, você vai ter mais filhos? Eu não. Para quê? Para ficar deixando a escolinha para os outros cuidarem? Não. É a Natália, só vai ser a Natália mesmo. Por quê? Porque eu não tinha tempo, eu não arrumava tempo para minha filha, eu não arrumava tempo para meu marido, para mim eu não arrumava tempo. Né? Então eu não me cuidava, porque era só trabalho, que eu achava que eu trabalhando eu ia conseguir. E foi depois do desenvolvimento pessoal que você começou a mudar tudo isso na sua vida? Foi depois e você disso. Entendeu? Por isso que você se tornou coach, então. Isso. Porque você sabe o que muitas empresárias estão passando. Isso. E quanto tempo você, de repente, perdeu não tendo esse conhecimento. Também. Isso né? Faz todo sentido. E você já parou para pensar que quando a gente tem esse conhecimento, a gente faz o desenvolvimento pessoal com os mentores, com os coaches e tudo, você já parou para pensar que as coisas acontecem mais fáceis? É mais fácil. Quando... tem coisa que acontece que parece que é num passe de mágicas. Quando você vê, nossa, aconteceu. Nossa, como? E você consegue ver o mundo de uma outra forma. Quando você passa por um processo de desenvolvimento pessoal, de formação, digamos até na formação em coach, né, nas imersões que eu faço, parecia que eu vivia num mundo paralelo. Daí você volta para o teu mundo real, para a tua realidade. O que eu preciso fazer agora? Vamos lá, um passo de cada vez. Claro, Lu, eu tenho muita coisa para mudar. Tenho muita coisa para mudar. Todos nós temos. Sim. Mas eu estou procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Sim. Eu tenho meu rotineiro, né? Todo dia de manhã eu escrevo o eu sou, eu escrevo as coisas pelo que eu sou grata, eu trabalho muito com a parte da gratidão, porque a gratidão, ela transforma vidas. Então eu tenho os meus rotineiros do que eu quero fazer. Eu sempre gosto de escrever, eu não gosto de colocar no celular, eu gosto de escrever na mão, com a minha letra ali, sabe? Então eu tenho meu caderno todo dia, fica na cabeceira da minha cama, ali. Então, não sei, né? Eu também, ó. Você todo também? dia, ó. Tudo. O que você... Não tem... Tudo. Escrevo tudo. E sabe por que eu faço isso? Porque é uma maneira de eu descarregar. Sabe? Quando tudo... Às vezes eu tô à noite e me acordo. Mas eu não sou muito de acordar, não. Faz muito tempo que eu deito e durmo e tá, né? Tudo bem. Então, mas eu me acordo e tenho... Geralmente é pra ter pensamentos bons. Aí eu me acordo e penso, Deus, me ajuda que amanhã eu vou pensar disso, volto a dormir, ou vou orar, vou fazer ali o que precisa ser feito. E aí no outro dia eu falo, puxa, eu tive tal pensamento, e agora? Aí eu escrevo aquele pensamento. E às vezes passa um dia, 2, 3, e vem de novo aquele pensamento. Fala, opa, tem alguma coisa aqui. E aí surge grandes projetos. O Lucast surgiu através de um dia, de uma situação que eu tava lá triste, porque eu tinha
pedido uma oportunidade para uma pessoa e a pessoa simplesmente nem me respondeu minha mensagem, Nossa. sabe? Tipo assim, me ignorou. Já tinha outras situações que tinham acontecido. Eu falei, gente, eu preciso, eu quero. E eu ali, né, sonhando com tudo aquilo, nisso me aparece, né, a agência de Juín ali e tal, e com um post lá, e tudo começou, foi tudo muito rápido. Como disse você, eu vim aqui conversar, foi tudo acontecendo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito em tudo Sim. isso. Era para que a Lu pudesse falar sobre a história dela? Também. Mas quantas mulheres hoje, fora os kids que a gente já gravou, fora os Lu Visita, que daí já daria uns 60 episódios, nós estamos hoje completando 44 episódios. Nossa, que legal. Então são 44 pessoas com histórias diferentes. Diferente. Sabe? Então, dá até mais de 44, porque diretor tem algumas que é com 2, com 3 pessoas, né? Mas enfim, vamos colocar aí 44 episódios. Então você consegue entender quanta história? É muita É história. muita história. E cada história, ela vai transformar a vida de uma pessoa. E cada momento, tipo assim, sempre tem alguma... Por isso que eu gosto de contar a minha história. Porque sempre tem pessoas, quando eu termino a minha palestra, eles falam assim, nossa, Silvia, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então, a gente se conecta, as pessoas se identificam com a gente. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Sim. Saber que de alguma forma você pode ajudar, ou você está ajudando uma pessoa, isso é muito legal. Isso é muito gratificante, né? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, já que você tá 17 anos no mercado, pandemia, como é que foi a situação? Por quê? Porque eu vejo muita história de gente que fechou, faliu, quebrou, outros passaram a fazer outras coisas. Tem pessoas que até hoje não conseguiram voltar para os seus ramos. Como é que foi para você? Olha, pra gente no começo, eu confesso que eu fiquei muito assustada, muito nervosa. Nervosa não, preocupada. Como que eu vou fazer para pagar os meus funcionários? Eu tenho 15 funcionários que dependem da Prata Moderna para comer, para pagar um aluguel. Tem filhos. Como que eu vou fazer? E eu dormi, Lu, e perguntei assim, não, como que vai ser? Eu dormi e acordei tão tranquila, como se eu tivesse um sonho dizendo assim, e foi um sonho dizendo assim, fique tranquila, nada vai te acontecer. E Lu, e nada nos aconteceu. Assim, foi uma época, foi muito triste a pandemia. Sim. Muito triste. Sim. Graças a gente não perdeu nenhum ente querido, né? Nossa família tá todo mundo, né? Bem. Sinto por quem perdeu, é muito triste isso. Mas o que que eu fiz? Chegou um momento que eu estava assistindo um jornal, nós temos uma televisão na nossa cozinha, e estava falando uma reportagem dizendo que não tinha máscara no mercado para vender. Daí eu falei assim, nossa, não tem máscara, e agora? Como que vai ficar o pessoal andando na rua sem máscara? Daí o que que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha um rolo de flanela, essas flanelas que eu uso para limpar joias, só que era na cor branca. Só que ela é uma flanela bem fininha. O que que eu tive a ideia de fazer? Falei com meu marido, Rubens, eu vou fazer máscara. Ele falou assim, para vender. Ele falou assim, você tá louca? Para que fazer máscara? A gente trabalha com... Eu falei assim, Rubens, tá bom, então eu não vou fazer para vender. Eu vou fazer para doar. Eu peguei as pessoas da minha igreja, tinha várias mulheres que trabalhavam, que estavam sem fazer nada e tinham máquina de costura. Peguei essas mulheres, me conectei com elas. Vocês podem fazer para mim assim a máscara, assim, assim, assado? Pessoal, faço. Uma delas tinha o molde da máscara. Eu lembrei que eu tinha uma tesoura que é aquela bananinha que corta vários tecidos, assim, tipo, coloca 10 camadas e ela corta. Na época que eu fazia fazia a flanela. Eu comprei, só que nem não deu certo para flanela. E eu deixei guardada aquela tesoura. E eu comecei a fazer. Nós fizemos para doação, deu mais de 500 máscaras para doação. Tá bom, doamos as máscaras, perfeito, tal. E todas as mulheres trabalharam voluntárias para mim. Só que chegou um momento que eu falei assim, vai abrir as lojas, e agora? Falei, Rubens, eu vou fazer máscara para vender. Ele, você tá louca, Silvia? Eu falei assim, vou fazer sim. Se a gente não vender joia, a gente vai vender máscara. Daí eu falei assim, a gente coloca um papelzinho escrito como se usa máscara, tudo certinho, a gente vai esterilizar, vamos passar no ferro quente, vamos isso, vamos aquilo. Eu já tenho as mulheres que fazem para mim, só que agora eu vou pagar para elas. E a gente vai fazer. Tá bom, o Rubens concordou. Lu, eu posso te dizer assim, eu tenho um texto muito forte com relação a isso, né? Que foi maravilhoso esse período que eu tive com essas mulheres, eu ia na casa delas, eu falei assim, gente, façam para mim, façam para vocês, vendam também. Elas colocavam plaquinhas na casa dela, vende-se máscara. Tem uma senhorinha de 70 anos, ela fez máscara para mim, ela comprou forno elétrico, batedeira, pagou as continhas dela, assim, ela me chama de irmã Silvia. Ela, irmãzinha Silvia, como você me ajudou, como eu sou grata por isso. E
gratidão de ver a pessoa. Ela falou assim, eu não sabia o que ia fazer ser da minha vida na pandemia, e você me deu trabalho. Então, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas. E daí o que acontecia? Tinha dias na loja que vendia, por exemplo, 30 máscaras e 2 brincos. Coisa louca. A gente vendia muita máscara. O dia que vendia mais, como eu te falei, mais máscara do que brinco. E de excelente qualidade, os produtos, assim, a gente procura fazer, né? Daí fazia personalizada, fazia... Lu, a gente vendeu mais de 8.000 máscaras. Olha só. Que eu contei na empresa, fora que as pessoas de fora, minhas amigas, pegavam para vender por fora, que eu nem contei. Mas foi muita gente que eu tive a oportunidade de ajudar na pandemia. Então, tem um ditado que diz, né, que tem muitas pessoas, não tirando a pandemia, que foi algo muito triste, mas tem muitas pessoas que, eu posso dizer o seguinte, enquanto umas choram, outras vendem lenço. Então, nós temos que ter aproveito de algumas coisas que são negativas para algo bom. Né? O que eu fiz? Além de ter vendido, e o nosso valor era bem pouquinho, tipo, a minha margem era muito pequena de lucro, eu não pensava no lucro, eu pensava em agregar para poder atender e poder ajudar as pessoas. Aquela máscara, quantas vidas pode ter salvas? Sim. Quantas, né, se protegeram usando uma máscara da Prata Moderna? Com certeza. Eu não pensava no dinheiro, eu pensava em proteger as pessoas. Em que as pessoas os colaboradores, tudo, isso, né? E, tipo assim, os clientes entrando na loja, né, para comprar, porque elas vão lembrar, poxa, a Prata Moderna vendeu máscara quando eu precisei. Então eu pensei nessa situação, vamos pensar numa loja como vendeu máscara. Às vezes ela não conhecia a Prata Moderna, ela conheceu através da máscara. E se tornou nosso cliente até hoje. Então, foi nisso que eu pensei. E foi algo que deu muito certo, a gente conseguiu tirar de letra essa situação. E a gente não conseguiu, nós não fechamos nenhuma loja na pandemia. Nós não demitimos nenhum funcionário. E a nossa loja, depois da pandemia, ela veio a crescer cada vez mais. Que bom. E eu tenho certeza disso, que foi Deus que colocou a mão, porque a gente não se desesperou. Mas por quê? Porque eu busquei o autoconhecimento, eu busquei a minha ajuda também. Eu acredito assim, foi Deus e a minha busca pelo desenvolvimento pessoal. Que isso me deu força para não me deixar cair de novo. Sim. Você, na verdade, já estava preparada pelo que precisasse. Isso, né? mesmo. Já preparada. Foi uma preparação. Eu sinto isso. Às vezes eu faço uma reflexão do que aconteceu comigo e foi uma preparação, sim, Lu. Uma preparação, porque eu não sabia o que ia ser de mim se eu não tivesse buscado todo esse autoconhecimento, essa ajuda. É como se Deus falasse assim, agora você está preparada, agora eu vou mandar algo melhor para você, porque agora você está preparada. Porque diz que, assim, ó, as bênçãos de Deus, ela vem sobre nós a todo tempo. Mas tem bênçãos que a gente pede e não vem. Ah, mas por que fulano lá é abençoado? Porque, não que a gente deva comparar. Isso. Mas às vezes você vê, aí você para e pensa, mas por quê? Será que eu estou preparado? Será que não falta alguma coisa, né? Então, quando você para usar essa parte do coach, né? Que você para analisar algumas coisas, aí você fala assim, ok, vamos pro próximo passo, vamos continuar. Você agradece, né? Pelo que você já tem. Você se torna uma pessoa mais grata. Você passa a olhar o próximo como... Puxa, aquela pessoa não tem, eu vou fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Tem empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa, isso é muito importante. Aí, depois de tudo isso, as coisas começam a acontecer naturalmente. Mas é verdade. Não adianta. E as pessoas falam assim, ai, coach, que não sei o que é coach, né? Só que as pessoas não entendem que coach, quem foi o nosso maior coach? Foi Jesus Cristo. Se você olhar a Bíblia, você vai entender muitas coisas, muitos ensinamentos ali que a gente aprende no coach, que o coach ensina, que eles falam, nunca deixe de ler a Bíblia, Deus é a nossa base. Né? Eles são treinadores que nos ajudam a se tornar uma pessoa melhor, como Jesus Cristo quer que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia. Tenho certeza disso. E tem algum curso vindo por aí no forninho? Como é que tá? Tem sim. Tem uma formação que eu tô para fazer, que eu tinha comprado essa formação antes da pandemia. Eu ia começar o curso na semana que fechou todo o comércio, fechou tudo. Então, eu não consegui fazer. E agora, fiquei muito feliz, né, que o nosso treinador, ele me mandou mensagem dizendo que agora ia sair a minha formação de PNL, que é Programação Neurolinguística, que é algo que eu sou apaixonada. E eu vou começar a fazer o mês que vem, já começa essa formação. Então, o que acontece? Eu não paro. Eu estou sempre buscando conhecimento, estou sempre buscando aprender algo a mais, pelo menos nessa parte de desenvolvimento pessoal, que é uma parte que eu, como eu te falei, me apaixonei pela essa área, por esse... Além de empresária, então agora coach, palestrante, que eu já vi você palestrando em vários lugares. Verdade, né, Lu? Você me acompanha no Mastermind também, né? Também. E posso dizer para você assim, ó,
continue. O teu propósito, eu tenho certeza que não é somente ser empresária. Não é Não só é isso. somente ser mãe, não é somente ser esposa. Isso. Mas toda a sua história, toda a superação, enfim, dentro do que Deus proporcionou para você, é porque você precisa abençoar outras pessoas. Isso eu tenho muita certeza com relação a isso. Tenho uma convicção muito grande com relação a isso. Muito grande mesmo. Que bom. E eu quero saber agora uma mensagem, porque assim, eu não sei qual que tá, diretor, tá nessa aqui agora? Ah, então vamos lá. É nessa aqui? Eu tô muito feliz aqui com as minhas joias, né? Olha, tem tanta coisa aqui, eu já vou aproveitar aqui para comprar mais alguma coisa aqui também, porque não é fácil resistir. Mas a gente já conheceu um pouquinho da Silvia, mas eu quero que a Silvia traga essa essência. Porque tem alguém que possa estar nos assistindo. Eu sempre falo isso no final. A gente fecha com chave de ouro, porque se deixar nós duas, nós vamos mais umas 2 horas aqui. No mínimo. Mas a gente fecha com chave de ouro, por quê? Porque quem está assistindo, quem está acompanhando, talvez ele esteja esperando alguma coisa a mais de quem veio contar a sua história. E eu vou pedir para você pensar, enquanto eu vou falar dos meus patrocinadores aqui, para você fechar esse episódio de hoje, além da gratidão, além de toda essa história linda, né? Nós devíamos ter trazido uns tomates, Silvia. Pois é, verdade. Cenoura, nós algodão. Olha aí, ter colocado aqui, não pensamos verdade. nisso. Fazer uma transição. Comecei no tomate e hoje eu tô na joia. Olha verdade. Só. Nossa! Mas assim, enquanto você pensa em tudo isso, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui e eu quero que você feche com chave de ouro contando pro pessoal. Tá bom, então. Tá bom? Diretor, vamos agradecer os patrocinadores aí? Nossos patrocinadores que estão desde o início aqui com o Lucast, a agência de Juim, que eu digo para vocês que é nosso apoiador principal, que acredita, que nos ajuda a levar essas histórias incríveis muito longe. Tem também a Aline Rodrigues, eu tenho a Challenge, que é o Jean, que já gravou podcast aqui, que é o Vinícius, que são os meninos também muito empreendedores, que trazem saúde. Sabe, Silvio, o Jean é uma inspiração para nós aqui na cidade com desafios, né? Eu faço parte da equipe, no caso da academia, e eu treino com eles e eles trazem desafios assim maravilhosos. Eu voltei depois de algum tempo, voltei a correr, voltei a competir. Legal. Até domingo passado eu tive um resultado assim que eu fiquei assim, meu Deus, eu consegui melhorar muito. E lógico, com o esforço, mas com a técnica, com o trabalho que eles fazem para atleta, enfim. E são pessoas assim que quando elas nos cercam, fazem muita diferença na nossa vida. E ele apoia o Lucast. Então tem muitas histórias que estão sendo contadas aqui porque essas pessoas estão apoiando. Que legal, tá? que bom. Que mais pessoas possam vir também apoiar, possam ser patrocinadores. Tem também... Diretor, me ajuda aí depois, coloca todo mundo no final aí pra gente agradecer cada um dos nossos patrocinadores, mas tem a Joy, tem a Atitude, e esse pessoal tá comigo aí desde o início, e logo eu vou trazer todos eles aqui de novo pra gravar, porque merecem, né? Com certeza. Porque apoiar um projeto onde você vai ouvir história, vai transformar vidas, não é todo mundo. Não. E eles estão junto nessa caminhada de 44 episódios. Que legal, nossa, parabéns. 44 episódios se falando de empreendedores, né? Empresários. Fora as outras gravações que a gente tem aí de Luvisita, do Kids. Então, pra gente é um marco muito importante, é uma honra. Eu nem sei quantas temporadas dá, diretor. 12? 12, 24, quarta temporada já. Já passou da quarta, né? Não, a 12, 24, 36, aí... É bastante, bastante gente. Sim, é muita gente. Mas assim, ó, o meu número, tá? O meu número pessoal que eu quero até o final do ano, tá? Isso eu tenho, é 60. Até o final do ano é 60 histórias contadas aqui. Que legal. Aí pro ano que vem nós vamos passar de 100 assim, ó, rapidinho. Com certeza. Daqui um pouco nós vamos estar aqui todo dia. Opa! E o diretor vai enjoar de você, Lu. Vai dizer assim, meu Deus, mas já vem essa baixinha de novo aí, meu Deus, de novo, não dá, não tem jeito.
Vamos trazer até... O diretor, o que você acha? Trazer aqui um cafezinho, trazer um... Nossa, eu esqueci de agradecer a Ludelu. Tem a Ludelu aí, que é a nossa patrocinadora oficial desde o início. Gente, deixa eu falar pra vocês. A panificadora Ludelu tá localizada na rua Benjamin Gedião Ferreira, Jardim Bela Vista, aonde deu início lá em 2013. Tem uma panificadora lá que está atendendo com toda a parte aí de confeitaria, encomendas, e tá sendo um sucesso, gente. Então você que quer aquele produto caseiro, sem conservante, e quer comer aquela, sabe aquela comidinha, aquele pãozinho de vó? Sei. Você sabe, né, Sei, Silvia? porque a tua comida é maravilhosa, Lu. Então, Eu falei que você é minha chefe preferida. esses Gente, dias... a tua balinha de coco não tem Não igual. tem, Não você tem, viu? é maravilhosa. Esses dias, uma das meninas lá me mandou também, assim, do Mastermind, né? Lu, o que é aquele bolo? E daí eu dei a receita e ela fez e me mandou. Olha aqui, ficou maravilhoso, não sei o que eu consegui. Falei, viu como dá Consegue. certo? Só tentar que vai, que dá certo. É isso aí. Então, você que de repente quer fazer um aniversário, quer ir prestigiar a Ludelu, também está em Campo Largo. E vamos fazer uma propaganda da Prata Moderna agora também, porque eu tô muito bonita, eu tenho que falar, né? Verdade. Prata Moderna. Tem cinco lojas. 5 lojas. Tem região metropolitana, tem Santa Catarina, tem Apucarana. Então, você pode escolher qual loja você quer comprar. Pode depois entrar em contato Pelo no nosso site. pelo site. pratamoderna.com.br. Olha lá, pratamoderna.com.br. E temos também o nosso Instagram, né, Lu? Então, fala lá pra nós. O nosso Instagram é Prata Moderna. É só Prata Moderna, porque nós temos 3 Instagrams, mas vocês seguem o Prata Moderna, que ele é o oficial, que é onde eu apareço mais, onde a gente consegue colocar mais divulgações da Prata Moderna no todo. Que os outros é mais centrado em Apucarana, em Mafra. Então, entre no Prata Moderna. Se quiserem entrar em todos, podem também, Claro. mas o Prata Moderna daí. Então aí, ó, pode chamar no direct. Se quiser conversar com a Silvia sobre desenvolvimento pessoal, tá aí uma coach maravilhosa que eu indico de olhos fechados. Mas não deixe de fazer o que é preciso. Faça a sua tomada de decisão. E quero aproveitar pedindo para você, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque vai ter muitos episódios aí para você que tá nos assistindo. Pode fechar, Silvia? Então, posso fechar com essa? Pode. Vamos lá. Então, o que eu quero falar para todos vocês? Acredite em vocês. Nunca deixe de sonhar. Tudo é possível quando a gente acredita em nós mesmos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, mas sim o que você quer ser da sua vida. Então, gente, acredite em vocês, acredite que vocês podem, que vocês conseguem, porque vocês vão conseguir. Assim como eu, como muitas pessoas, muitos empresários conseguiram, que vieram lá de baixo, eles conseguiram, vocês também conseguem. Então, acredite em vocês. Isso aí! Acredita em você e vem junto com a gente que tem muita história inspiradora aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada ao diretor, à agência, todo mundo aí. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.